Se tu quer descobrir qual é o segredo para atrair uma mulher, tu precisa entender essa frase. Atração não é lógica, mas sim emocional. O que eu quero te dizer com essa frase? Quando eu te falo que mulheres são seres emocionais e não seres racionais, o que eu quero te dizer com isso é que mulheres, para viver, para existirem, precisam sentir muitas emoções, precisam fazer com que as emoções delas guiem elas a tomar decisões, a viver no geral, conviver com outras pessoas, a ter vivências, experiências sociais e tudo mais. Quando mulheres precisam de emoções para viver, elas precisam viver a flor da pele sentindo aquelas emoções. Se tu é o homem que para agradar a mulher, para tentar ficar com ela no caso, tu quer agradar muito ela e tu quer fazer todas as vontades dela, tu quer fazer ela se sentir bem 100% do tempo, tu quer fazer com que aquela mulher ache que tu é Jesus Cristo, que tu é o melhor cara do mundo, que ela nunca se sente mal contigo, ela nunca fica chocada, com raiva, triste, ela só sente sentimentos positivos por ti. Isso nunca vai fazer uma mulher gostar de ti de verdade. E pode parecer meio antilógico pensar, pô, mas se eu faço uma mulher se sentir bem perto de mim o tempo inteiro, por que, que ela não gostaria de mim? Qual que é a lógica disso? Mas a lógica é justamente que quanto mais uma mulher pensa em ti, mais provável é que ela se sinta atraída por ti. Porque mulheres precisam ter as emoções delas preenchidas. Então, se uma mulher pensar muito em ti, ela vai acabar gostando de ti uma hora ou outra. Então imagina, tipo, aquele cara que é muito, porra, popular, sei lá, da tua sala e todas as gurias ficam falando dele e tem muita gente que não gosta desse cara. E aí as meninas ficam tipo, nossa, eu odeio aquele cara, ele é tão chato, ele é tão insuportável, ele se acha tanto. Na realidade, essas gurias querem secretamente ficar com esse cara, porque elas ficam pensando nele durante o dia. Quando uma guria fica, não, eu não gosto daquele cara, ele é tão chato, ele é tão, porra, bobo, ele é insuportável. Ela vai pensar demais nesse cara, ela vai pensar nele várias vezes por dia porque ela não gosta dele. Ele ativa muitas emoções dela. Quando isso acontece, essa mulher acaba ficando com esse cara, porque ela pensa demais nele. Se tu faz uma mulher só se sentir bem, ela não pensa em ti. Ela vive aquele momento ali contigo, porra, ela sai contigo, é tudo perfeito, tu concorda com todas as opiniões dela, tu não discorda de nenhuma visão dela, ela se sente sempre bem, sempre acolhida, sempre abraçada, 100% do tempo, e quando ela chega em casa, ela vai, tipo, conversar com outro cara que ela sente raiva falando com ele. Ela vai conversar com um cara que deixa ela triste às vezes, não responde ela na hora. Tu ouvindo o que eu tô falando, tu pode até pensar, tá, mas isso é um bagulho meio red pill, meio estranho, tipo, não é pra eu fazer a mulher se sentir bem em momento nenhum, o que isso significa? Mas não é exatamente isso. Eu, por exemplo, quando eu comecei a conversar com a minha namorada, então a primeira interação que eu tive com ela foi zoando ela. Porque ela usava o Instagram na época de uma maneira muito orgânica, muito normal, natural. Então ela pegava e, tipo, tirava, por exemplo, o que eu zoei ela tirou uma foto de, tipo, uma daquelas balas muito grandes, assim, que a Fini vende, e ela postou nos stories e falou, gente, olha o tamanho dessa bala. Ela chocada com aquilo. Só que eu achei aquilo tão natural, tão orgânico, aquilo me deixou meio que atraído por ela usar o Instagram de uma maneira tão espontânea assim. E eu devo ter passado no shopping, na frente de alguma loja que tinha uma réplica muito grande de um chinelo ou algo assim. E eu tirei uma foto e eu mandei pra ela. E eu escrevi a mesma legenda que ela tinha colocado na foto dela. E aí aquilo meio que era zoando dela. Eu mandei uma foto pra ela que zoava ela. Só que quando ela viu aquilo, ela me respondeu, tipo, ah não, tu é muito bobo, não sei o quê. Tá saindo aí com o Léo, como é que tá? O que vocês estão fazendo e tal. E aí eu comecei a conversar com ela. E uma semana depois eu já tava saindo com ela e a gente já tava ficando junto. Então o que eu quero te dizer com isso? Tu não precisa deixar uma mulher desconfortável o tempo todo. Ela, claro, não vai gostar de ti se tu fizer isso, obviamente. Mas quando tu ativa todas as emoções da mulher, tu entende que uma mulher tem uma paleta de cores de emoção, onde não é só, tipo, as emoções que tu pode ativar são essas. E aí são, tipo, quatro. É felicidade, desejo, paixão. Não é esse tipo de coisa. Uma mulher tem uma paleta de emoções muito grande. Ela pode ter 80 emoções. Tu tem que fazer o máximo de esforço possível para ativar essas 80. Uma mulher tem que sentir raiva de ti às vezes, ela tem que se sentir triste contigo às vezes, tipo, porra, sei lá, se tu não responder ela na hora que ela quer, ela vai se sentir triste. Então, tipo, se tu tá conversando com uma guria e aí tu larga o teu celular e vai fazer outra coisa, ela vai pensar, pô, por que será que ele não me respondeu se a gente tava conversando? Mas só foi fazer outra coisa. Então, quando tu não vive em torno da mulher, quando tu não faz com que ela se sinta bem o tempo todo, se sinta porra, a mulher mais confortável do mundo, quando ela sentir isso por ti, ela não vai se sentir atraída. Porque é uma coisa que é completamente oposta à outra. Quando uma mulher se sente muito bem o tempo inteiro contigo, aquilo ali se torna meio chato, meio entediante pra ela. E ela vai querer ficar com o cara que ativa todas as emoções dela. A lógica de uma mulher gostar de ti é baseada 100% em volume. É o quanto ela pensa em ti. Ponto final. Negativamente, positivamente, tanto faz.
Quanto mais ela pensar em ti, melhor é. E até se tu fizer só coisas positivas, ela não vai pensar em ti justamente porque ela não precisa. Não tem nada sobre o que ela refletir. Ela vai pensar, tipo, uma ou duas vezes por ti no dia. Ela vai pensar, ah, tá, quando a gente saiu foi legal, ele foi muito gente fina comigo. E foi isso. Ah, ele pagou as minhas coisas, ele não me tratou mal, ele conversou bem comigo, tudo mais, ele concordou com tudo que eu disse, ele me responde na hora. É um cara legal. E é isso que vai acontecer. Quando tu conversa com uma mulher e tu só quer agradar ela, é isso que acontece. Porque ela não precisa pensar muito em ti, tu não dá essa necessidade pra ela. E tu não preenche esse volume, não preenche as emoções dela. Quando tu age como tu deve ser, essa mulher vai pensar em ti mais vezes no dia. Até porque, como eu ia falar antes, não dá pra ela pensar só coisas positivas. Então, se ela pensa só coisas positivas, vão ser duas, três coisas. Ela vai se pensar, ah, tá, ele foi legal comigo. Mas se ela pensar várias vezes, algumas vão ser negativas. Isso é regra. Quando tu pensa muito sobre alguma coisa, tu acaba tirando uma conclusão negativa daquilo. Então, quando ela estiver pensando em ti, se tu conseguir preencher todas as emoções dela, ao longo do tempo ela vai pensar em ti e ela vai começar a pensar, tá, mas ele poderia ter me respondido de tal jeito essa manhã. Ah, ele foi tão rude comigo aquela hora. Ah, ele fez tal coisa. Então, coisas negativas vão fazer com que ela pense em ti também. Então, da mesma forma que ela vai pensar, ah, ele foi muito gentil comigo. Pô, mas ele poderia ter me respondido aquele horário que ele não respondeu. Então, uma ação que tu faz, que seja meio negativa, já gera 10 pensamentos na cabeça dela. E para atrair uma mulher, tu precisa só de volume. Tu precisa fazer com que ela pense em ti. Porque ao longo do tempo aquilo vai fazer ela se sentir atraída. Porque a atração para uma mulher não é lógica, mas sim emocional. Esse assunto é tão importante quando a gente fala sobre a atração, uma mulher se sentir atraída por ti, que ele é até uma das minhas aulas do curso que eu tenho. Então, tu pode até dar uma olhada ali na descrição, tem o meu WhatsApp, naquele All My Links ali, naquele site, eu coloquei meu WhatsApp, meu Instagram, tu pode falar diretamente comigo. No curso que eu fiz, tem um vídeo que fala só sobre isso, é só falando sobre atração não ser lógica, mas sim ser emocional, como que uma mulher vai se sentir atraída por ti, tem um módulo inteiro que fala sobre isso. Inclusive, assinando o curso também, tu consegue entrar numa comunidade só com outros homens em desenvolvimento pessoal, e tu consegue falar diretamente comigo 24 horas por dia. Só tu pagar uma mensalidadezinha bem barata, assim, e tu consegue falar comigo a hora que tu quiser, perguntar de situações do teu dia a dia. Então, se tu tiver interessado, dá uma olhada na descrição. Mas esse tipo de coisa é muito importante de ser falado, porque muitos homens não se tocam, não reparam. Muitos homens querem, mesmo aquele cara que tá conversando com várias mulheres, aquele cara tu não consegue respeitar tanto. Eu, por exemplo, eu consigo ver um cara que conversa com várias mulheres, e mesmo assim eu não respeito tanto ele. E eu não consegui entender o porquê. E o porquê é justamente esse. Aquele cara só quer agradar a mulher. Ele não quer fazer ela se sentir brava às vezes, triste às vezes, ela pensar que ele pode não gostar tanto dela às vezes. Ele só quer fazer com que ela se sinta bem o tempo todo, se sinta amada o tempo todo, se sinta desejada por ele o tempo todo. Só que não é assim que as coisas acontecem. Uma mulher precisa ter um volume de pensamentos baseados em ti. Mas tá, como é que tu vai dosar isso? Como é que tu vai saber o quanto tu deve agir de forma positiva, quando deve agir de forma negativa e tudo mais? O volume que tu deve separar para cada coisa é o seguinte: a forma positiva precisa ser a que mais aparece, a forma mais explícita, claro, para que aí sim a mulher pelo menos goste de ti, né? Não adianta tu tratar ela só negativamente. Mas a forma negativa precisa estar em pequenas ações do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Quando tu age positivamente, então tu chega e tu fala que, porra, os olhos dela são lindos, tu acha ela muito atraente, tu gosta muito dela, tu gosta muito de conversar com ela, esse tipo de coisa abrange muitas coisas. Então o que tu vai fazer pra tratar ela negativamente não é o oposto disso. Tu não vai chegar e falar, porra, tu é estranho, tu é feio, tu é nojento, tu tá ficando gordo. Não é esse tipo de coisa. Mas sim, tu vai agir com, enfim, fazendo ela ficar triste, fazendo ela ficar com raiva em pequenas coisas do dia a dia. Então, se, por exemplo, ela não gosta que tu faça cosquinha nela, tu vai fazer cosquinha nela de vez em quando, bastante, para que ela fique brava contigo. Caso ela não goste que tu faça algo que não traz nenhuma ação negativa, como por exemplo eu falei da cosquinha, mas pode ser qualquer outra coisa, caso ela não goste que tu discorde dela ou algo assim, tu vai discordar dela, mesmo que tu, porra, mesmo que seja um rage bait, assim, mesmo que tu não discorde dela de verdade, tu vai fazer isso só para que ela fique um pouco irritada contigo aquela hora. E aí a gente já entra em outro escopo, claro, que seria tu ser um homem atraente, que é algo que eu falo também no curso, falo nas mentorias e tudo mais que tu teria. Falo sobre tu ser atraente. Então, caso tu seja um homem atraente, tu seja comunicativo, por exemplo, que é o que eu falo também, essa mulher vai sentir ciúmes de ti, porque tu vai ser um cara bonito que às vezes vai falar com outras mulheres. Então, tipo, ela vai ficar com ciúmes. Então, tu entende que cada coisinha que tu faz com que a mulher se sinta mais atraída por ti. Cada coisinha é positiva. Tu ser mais bonito, tu ser mais comunicativo e tudo mais. Mas a atração em si, ela não é lógica, ela é emocional.
Então, para uma mulher se sentir minimamente atraída por ti, tu precisa fazer ela se sentir bem às vezes, mal às vezes, com ciúme às vezes, com raiva às vezes, um pouco triste contigo de vez em quando, porque enquanto ela estiver pensando, nossa, ele é tão lindo, tô ansiosa pra ver ele de novo, aquela vez que a gente saiu foi tão legal, ela também vai pensar, porra, mas ele foi meio rude comigo aquela vez, ah não, mas ele também, porra, me tratou meio mal, ele demorou pra me responder, ele não me deu boa noite aquele dia, então, tipo, duas coisas que tu faz, que é só falar coisas positivas, falar coisas negativas, agir positivamente, agir negativamente, completar toda essa paleta de cores, como eu te falei, de sentimentos que a mulher tem, fazendo isso, vai fazer com que ela gere o dobro de pensamento sobre ti. Então, se ela pensaria 10 vezes, ela vai pensar agora 20, porque algumas das tuas ações foram negativas. Claro, ações pequenas, né, como eu te falei. Coisas corriqueiras que vão fazer ela ficar às vezes brava contigo, às vezes com ciúme, às vezes, porra, triste, irritada e tudo mais. Então, o que tu precisa fazer para atrair uma mulher é isso. Como eu te falei, pode parecer estranho, pode parecer meio red pill, meio machista, eu tá te falando até aqui assim, tipo, não, tu tem que tratar a mulher mal às vezes. Mas é que isso é algo que só não foi te ensinado, sabe? Os caras que pegam muitas mulheres, eles não falam sobre isso, porque eles não querem que tu seja um competidor deles. E as outras pessoas não falam sobre isso porque isso nunca aconteceu com elas. Então, mulheres não dão esse depoimento porque homens não ativam todas as emoções delas e elas não sabem o quanto isso é positivo. Mas tu precisa acreditar nisso que eu tô te falando. Tu precisa acreditar em mim. Desliga o teu cérebro, tu tem um cérebro de lagarto, um cérebro fudido, tu, porra, fica no TikTok o dia inteiro, fica no Instagram o dia inteiro. Tu precisa acreditar nas coisas que eu tô te falando. Teu cérebro vai tentar te convencer de que isso não é verdade. Tu vai tentar se convencer de que isso não é verdade. Mas sim, mulheres se sentem atraídas quando tu trata ela meio mal às vezes, meio negativamente às vezes, vamos colocar assim, não mal exatamente. Porque a atração é baseada em volume de pensamento acerca de ti. E não se tu trata ela muito bem. Se tu é um cara muito foda assim com ela e tu é gente fina o tempo todo e da hora o tempo todo. Não, tem que tratar ela um pouco negativamente às vezes para que ela pense mais sobre ti. Não um pouco negativamente. Tem que tratar ela negativamente às vezes para que ela pense mais sobre ti. E tu precisa acreditar nas coisas que eu tô te falando. Porque eu sou um desses caras que tem um relacionamento muito bom, que já ficou com muitas mulheres e eu quero te falar a verdade. Não quero te enganar, não quero chegar aqui e falar, eu tenho um relacionamento muito bom porque eu trato a minha namorada super bem o tempo todo, ela tá sempre confortável, sempre feliz, sempre se divertindo. Não, isso é literalmente mentira, ela não tá sempre assim. Porque às vezes ela tá com ciúmes, tá com raiva, tá brava comigo, porque eu fiz alguma coisa que deixou ela assim, propositalmente. Então tu tem que começar a fazer isso. Quando tu tiver atraído por uma mulher, tu quer que ela se sinta atraída por ti, tu quer que ela goste de ti, tu precisa despertar sentimentos negativos nela às vezes. Se tu gostou do vídeo, pode deixar um comentário. Se tu tem alguma dúvida relacionada a esse vídeo, pode até mesmo entrar ali nos links que eu coloquei ali embaixo, pode me mandar uma mensagem no Instagram, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, não tem problema. Eu posso também te mandar o link do meu curso, do grupo do Telegram que eu tenho, que vai ser com todos os homens que se interessarem por isso e quiserem entrar lá. Também vai ter as chamadas semanais que eu vou fazer, tu vai poder tirar dúvidas pessoalmente comigo em chamada. Seria bem útil para ti, é algo bem bom de tu fazer novas amizades de homens que estão se desenvolvendo. Seria muito útil para ti fazer amizade com outros homens que estão se desenvolvendo também e conseguir ter esse contato direto comigo, conseguir conversar comigo por um valor muito baixo mensalmente. No mais é isso.